6h35, já está aqui nos nossos estúdios a Mirna Abreu. Seja bem-vinda, Mirna. Bom dia. E vamos também falar agora das notícias da metrópole de Campinas, porque este assunto já foi aí um pontapé inicial para o nosso bate-papo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E a gente observa, Gabriel, que a nomeação de Carmino de Souza tem tudo a ver com esse plano de contingência para o enfrentamento da Covid-19. E a gente abre o Notícias da Metrópole atualizando os números da doença no nosso país. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, são 6.386.787 casos acumulados, sendo 50.909 novos casos nesse caso. Então, isso quer dizer, 24 horas, mais de 50 mil pessoas foram diagnosticadas e confirmadas com a doença. Temos 173.817 óbitos. No estado de São Paulo, 1.250.000. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, lembrando que os números da nossa cidade ainda não foram publicados. Olha só, na RMC são 102.551 casos da Covid-19. Campinas, até esta terça-feira, somava 43.439 casos da doença. Indaiatuba, inclusive, se nós percebermos, ela tinha 7 mil e poucos casos nas últimas semanas. Ela está tendo um boom, olha só, Gabriel, 9.229 casos. De repente, Indaiatuba começou a ter uma crescente aí nesses números. A alta é muito grande, hein? Eu lembro aqui que a gente estava na base dos 7 mil na cidade de Indaiatuba. Esse número já assusta, então, este salto para mais de 9 mil casos confirmados. Sim, na sequência aparece Sumaré com 7.258 casos, Americana 6.807, Santa Bárbara do Oeste 6.734, Hortolândia 5.078. Na sequência, cidades com menos de 5 mil casos: Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba. Aí temos também Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Engenheiro Coelho com menos de 1.000 casos. Lembrando que Engenheiro Coelho, eu saliento que nós não estamos conseguindo a atualização de casos dessa cidade. Então, os números são ainda da última sexta-feira de Engenheiro Coelho. Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba com 213 casos. Agora nós vamos falar dos óbitos na nossa região. São 3.027 mortes confirmadas pela Covid-19. Até esta Campinas somava 1.378 óbitos. Sumaré aparece na sequência com 263, Indaiatuba 250, Santa Bárbara do Oeste 200, Americana 179, Valinhos 177. Deixa eu te interromper rapidinho, Mirna Abreu. A gente já continua fazendo aí a atualização, porque tem um chamado do Rubens Morelli diretamente. A é toda sua, Rubens. Pois não, Gabriel, a gente volta aqui a falar ao vivo diretamente do gabinete do prefeito, do gabinete do Salão Azul da Prefeitura, no 4º andar, para conversar novamente com o prefeito eleito agora, o Dário Saad, que está aqui ao meu lado, para a gente trocar uma ideia a respeito dessa transição. A gente viu o senhor falar durante essa entrevista coletiva a dificuldade de um espaço curto para ser realizado esse trabalho de transição. Qual foi o critério para escolher esses 6 nomes que vão trabalhar aí na sua transição, Dário? O critério foi bem claro. Uns integrantes fazem parte do governo, conhecem a máquina pública, e outros fizeram parte do plano de governo. Então é hora de colocar as nossas propostas e pegar as informações necessárias para colocá-las em prática. Então, a equipe de transição, ela é composta por pessoas que participaram do governo e também de pessoas que não participam do governo e fizeram o nosso plano, coordenar o nosso plano de governo. E como que será a participação em especial do Dr. Carmino? Ele que é o secretário municipal da saúde, a gente está vivendo esse período de pandemia. Qual vai ser a participação dele nessa transição e também no seu governo? O Dr. Carmino manifestou a vontade de não mais participar da administração pública nesse momento. Ele cumpriu uma missão, vai terminar agora uma missão de 8 anos. Inclusive, nós fizemos até uma homenagem para ele aqui. O prefeito Jonas fez uma homenagem para o Dr. Carmino e ele vai
fazer essa transição diretamente comigo das informações da área da saúde, principalmente em relação ao enfrentamento da pandemia, e também irá discutir comigo o seu sucessor. O prefeito Jonas disse mais cedo que entrega o cargo com a folha de pagamento do funcionalismo em dia. Isso é uma coisa positiva, claro, mas como que o senhor vai encontrar essas contas da prefeitura a partir do dia 1º de janeiro? Olha, essas contas são bem melhores, como o prefeito colocou, do que o prefeito pegou quando assumiu a prefeitura há 8 anos. Hoje a folha de pagamento está em torno de 40%, 41%. Bem abaixo do limite da lei de responsabilidade fiscal, que está em torno de 51%. As obrigações de pagamento de salários, 13º, tudo em dia, isso realmente é um fator positivo. Agora, nós temos que sempre ficar atentos por conta da pandemia, que afeta não só a saúde pública, mas ela reduz empregos, tira renda e também, em algum momento, ela diminui a arrecadação do município. Eu insisto também na pergunta sobre a estrutura administrativa da empresa, da prefeitura, são 25 secretarias atualmente. Existe a possibilidade de haver alguma diminuição, junção de pastas ou o acréscimo? Não, acréscimo jamais. Nós estamos estudando nesses dias uma possível redução, mas mais do que isso, que é importante, nós teremos uma redução do número de cargos em assessoria, conforme a gente fez compromisso na campanha eleitoral. E com relação à participação de candidatos, tanto à prefeitura como também à vereança no seu governo? Olha, o critério será técnico. Nós temos que colocar pessoas com experiência e capacidade de gestão. O fato de ter sido candidato ou a prefeito ou a vereador não é o único fator que pode levá-lo ao governo, mas também não pode proibir. Se a pessoa foi candidata a prefeito ou a vereador e nunca mais puder participar de uma administração, também ficaria uma medida muito dura. Então, assim, nós temos que ter o critério da capacidade e competência de gestão. Tá certo. Agradecer ao prefeito eleito Dário Saad, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a TV Câmara ao vivo e desejar sucesso nessa transição. Eu agradeço muito, parabenizo a TV pela participação e pela atuação durante a eleição. É isso. Então a gente encerra também os nossos trabalhos aqui do gabinete, Gabriel Castro. Mas a gente ainda vai ficar mais um pouco, né? Se precisar, você nos chama novamente para a gente passar mais informações a respeito desse trabalho de transição. Vamos só confirmar aqui alguns nomes que foram citados pelo prefeito eleito Dário Saad, que vão participar dessa transmissão: o próprio Vanderlei Almeida, que é o vice-prefeito da chapa, o Michel Arão, também o professor Tadeu, o Maurício Barbosa, tem o Aderbal e também o Dr. Carmino de Souza, eles que vão, os 6 nomes indicados aí pelo prefeito Dário Saad, pelo prefeito eleito Dário Saad, para participar dessa transição junto à administração atual. Tá certo, então. Muito obrigado, Rubens Morelli. Parabéns pelo trabalho realizado aí na Prefeitura de Campinas, com a carta de desligamento do secretariado e essa transição do governo Jonas Donizete para o Dário Saad, com estes 6 nomes citados pelo Rubens Morelli. E a qualquer momento o Rubens pode voltar com mais informações. Mina Abreu, vamos voltar então, a gente estava atualizando as mortes, vamos voltar então para a cidade de Campinas, lembrando que hoje, às 3 horas da tarde, tem entrevista coletiva do prefeito Jonas Donizete, ao vivo, com transmissão aqui da TV Câmara Campinas, e que vai, infelizmente, atualizar estes números, né, de casos e de mortes da Covid-19. Isso, além de atualizar os números, que até esta terça-feira eram de 1.378, também nós vamos aguardar se haverá algum anúncio em especial de algum decreto municipal relacionado ao decreto do governo do estado que foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então, a partir de hoje, oficialmente, todo o estado de São Paulo volta para a fase amarela. Então, cada município vai anunciar aí as suas medidas para adequação ao decreto estadual. Vamos lá, então. Campinas com 1.378 óbitos, Sumaré 263, Indaiatuba 250. Apesar dela estar em segunda colocada no número de casos, em número de óbitos ela troca esse lugar com Sumaré, Gabriel. Certo. Santa Bárbara do Oeste aparece na sequência com 200 óbitos, Americana 179, Valinhos 177, Hortolândia 163. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos: Paulínia, Nova Odessa,
Cosmópolis. A gente então tem depois Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Morungaba e Olambra. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre ocupação de leitos na cidade de Campinas, que tem a ver também com esse plano de contingência e com a regressão que aconteceu aqui em todo o estado de São Paulo, da fase verde para a fase amarela. Isso, tem a ver também com o término de alguns contratos e readequação desses leitos. Olha só, ontem nós tivemos aí desativados 42 leitos da Covid-19 na rede pública e privada aqui da cidade. Então, por isso que a taxa de elevação dessa ocupação foi para 82%. Então, a gente tinha 182 leitos no total, agora nós temos 140. Então, nós tínhamos 117 pessoas internadas, agora temos 115. No entanto, como a gente desativou aqui na cidade de Campinas alguns leitos, essa taxa ficou um pouco maior. E agora ficou assim, até esta segunda-feira. SUS municipal, 54 leitos, dos quais 49 ocupados, uma taxa de 90,74%. SUS estadual, 7 leitos, dos quais 5 ocupados, uma taxa, então, de 71,42%. Na rede particular, 79 leitos, dos quais 61 ocupados, 77,21%. E tem algumas observações, Gabriel. Essa desativação é algo que preocupa bastante, por isso o prefeito Jonas Donizete já está tentando entrar em contato com o Estado para reativá-los. Isso mesmo, até porque não se sabe por que dessa desativação. Sempre há uma conversa entre a Prefeitura de Campinas e o Governo do Estado de São Paulo, que até então tinha mais leitos na Unicamp, que o SUS estadual é o HC da Unicamp hoje que abrange esses leitos, mas ontem essa notícia dessa redução para 7 leitos surpreendeu aqui Campinas. Então, olha, a gente tem aqui, também no caso do SUS municipal, essa redução de leitos deve-se ao fim do contrato com o Hospital Metropolitano. Por isso que agora a gente tem menos leito. E ainda nós estamos aí, segundo o Cármino de Souza, o secretário de Saúde, essa possibilidade de ampliação no número de leitos de UTI para a Covid no Mário Gatti e no Ouro Verde, além dos parceiros que já atuam aqui em Campinas, como a PUC Campinas, Beneficência Portuguesa, Casa de Saúde e a Santa Casa. Vamos aguardar, então, o anúncio à tarde de como será feito essa questão dos leitos, se vai aumentar a disponibilidade ou não. Sobre o Plano São Paulo, todo o estado passou da fase verde para a fase amarela. Como é que o comércio reagiu com isso, Mirna? Os shoppings da cidade não gostaram muito da medida, que agora prevê apenas 10 horas de funcionamento e uma redução do público, que estava em 60% para 40% nesses estabelecimentos. E o presidente da Comissão de Shopping Centers da OAB Campinas vê como preocupante essa medida justamente nesse momento em que os comerciantes tentavam ganhar um fôlego com as vendas de Natal. O setor já vem sofrendo desde o começo da pandemia, foram mais de 11 mil lojas fechadas em todo o Brasil e quando o setor tenta se recuperar, aproveitando a venda de final de ano, a decretação da fase amarela em todo São Paulo traz um risco para a sobrevivência desses lojistas, uma vez que reduzem para 40% a capacidade dos centros comerciais e diminui ainda em 2 horas a frequência desse público. Nós entendemos a questão do aumento de casos, mas a gente entende que se não houverem medidas para que retome o comércio, para que retome o consumo, mais empresas podem ser fechadas no Brasil até os próximos meses. Nós entendemos que o setor tem que se preparar para o Natal, esse retrocesso vai diminuir o número de contratação de mão de obra para esse final de ano e a gente entende que deve ser acompanhado com muita cautela para que o comerciante não seja prejudicado novamente e esteja aí fechado o seu negócio em virtude do retrocesso para a fase amarela. Esta preocupação, então, dos shoppings e dos comerciantes. Falando um pouquinho sobre emprego aqui na região metropolitana de Campinas, a notícia é boa. Boa até então, porque nós estávamos da fase laranja para amarela e depois para verde. Olha só, nós tivemos um alto número de contratações em Campinas e na nossa região. Num total,
mais de 8 mil vagas foram abertas em outubro e é o 4º mês seguido de recuperação do emprego, com só aqui na nossa cidade 3.300 novos postos de trabalho. E o Observatório da PUC Campinas fez uma análise desses números do CAGED. Isso com certeza é uma notícia boa, né? Até mesmo porque nos meses de março, em especial abril e maio, a queda foi muito grande. Então agora está havendo uma recuperação. Com certeza a abertura da economia, passar da fase vermelha para a fase laranja, a fase amarela e a fase verde contribuiu, porque lembrando que esses dados marcam o mês de outubro, então que ainda tem uma dinâmica extremamente favorável no mercado de trabalho. Agora, o que a gente olha em relação a isso? Estamos recuperando? Sim, mas ainda faltam 10 mil postos de trabalho formal. Temos os dados nacionais aí apontando para um crescente desemprego, porque todos estão retomando e não necessariamente encontrando trabalho, embora o mercado formal esteja reagindo, né? O que temos que ficar de olho agora é o que pode vir a acontecer com a retomada da fase amarela e, ao mesmo tempo, perceber o que pode acontecer a partir do ano que vem, quando alguns programas de sustentação do emprego e da renda vão deixar de ser, ou pelo menos não estão no radar do governo federal. A gente observa que, apesar desses 4 meses positivos, agora com a fase amarela, né, esse retrocesso na fase amarela, há uma preocupação. E os resultados foram positivos aqui na RMC, com exceção de Jaguariúna, que não teve um saldo positivo. A gente destaca aqui, por exemplo, Americana, Indaiatuba e Sumaré, cidades que criaram também muitos postos de trabalho. E agora, voltando para a fase amarela, fica a expectativa se essa criação de empregos vai permanecer. Mirna Abreu, hoje, que região de Campinas precisa fazer a reserva de água, já que amanhã tem obras da Sanasa? Hoje são os moradores da cidade universitária que precisam fazer essa reserva, porque amanhã, a partir das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, quem mora nesse bairro vai ficar sem água por conta de uma obra da Sanasa, que faz a continuidade dos trabalhos de oferta e distribuição de água com o serviço de capeamento de redes. Então, se você mora no bairro Cidade Universitária, já reserve hoje mesmo a sua água. Lembrando que uma caixa d'água de 500 litros abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Falando um pouquinho sobre trânsito e as obras do BRT, tem mais vias interditadas aqui na cidade. Isso mesmo, olha, e vai até o dia 18 de dezembro a interdição total ali na rua, num trecho da rua Doutor Mascarenhas, no centro. Vai ser entre a rua Doutor Ricardo e Francisco Elisário. Então, você que passa por essa via, preste atenção. Esse bloqueio é necessário devido às obras do BRT Campo Grande. Ali haverá trabalhos de remanejamento de rede de água, rede de esgoto e implantação do pavimento rígido. Quem já viu as obras do BRT sabe que é aquela concretagem que acontece por onde os ônibus vão passar. E também vamos ter, além ali da região central, um bloqueio que vai até sexta-feira na Avenida Benedito Roberto Barbosa, no DIC 1. Entre as ruas Apiaba e Pedro Antônio de Andrade. Lembrando que nos 2 lugares, tanto no centro quanto no DIC, nós temos fiscais ali, agentes de mobilidade urbana, para orientar sobre o desvio no trânsito. Fim de ano está chegando, Mirna Abreu, com ele o Natal, e tem ONG fazendo campanha para arrecadar fundos, né? É isso mesmo, a gente está vendo aí as organizações do terceiro setor se mobilizando justamente porque esse ano foi um ano em que as doações, de certa forma, tiveram uma queda. E no Centro Cultural Louis Braille de Campinas também vai ter uma campanha, é o Natal no Pacote. 3 opções de kits, cada um custa R$ 35,00 e você pode presentear com esse kit. Quer adquirir um? Anote aí o WhatsApp do pessoal lá do Louis Braille, 99722-8640. 99722-8640. Dê presente e de quebra ainda seja solidário.
Com certeza, Mirna Abreu, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Para quem está perguntando aí sobre os nomes de transição que nós falamos agora há pouco, né, do governo Jonas Donizete para o governo Dário Saad, os 6 nomes são o Vanderlei Almeida, que é o vice-prefeito, Dr. Carmino de Souza, o professor Tadeu Jorge, Michel Abrão, Maurício Barbosa, Aderval Fernandes Júnior, são os 6 nomes, portanto, que farão esta transição do governo Jonas Donizete para o governo Dário Saad. Muito obrigado a todo mundo que está mandando aí mensagem através do 978293776. Importante, inclusive, Gabriel, salientar que o doutor Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp, ele já foi, inclusive, secretário de Educação aqui na nossa cidade. Exatamente, então está integrando aí esta equipe. Voltando para as notícias da metrópole, então, falando sobre a Feira Hippie, uma feira tradicional aqui no município de Campinas, que fica ali no centro de convivência e tem horário especial agora para dezembro. Tem sim. Apesar das obras no centro de convivência, a Feira Hippie funciona normalmente, mas agora no Natal vai ter aí um horário especial a partir da próxima sexta-feira. Então, olha, segunda a sexta, das 4 da tarde às 10 da noite, sábado e domingo, 8 da manhã às 4 da tarde. São quase 200 barracas que terão um distanciamento de 1,5 metro entre elas. Os expositores vão usar máscaras o tempo todo, lembrando que essa imagem que você vê aí são imagens de arquivo da Feira Hippie ainda no ano passado, quando nós fizemos uma reportagem. E todo o tempo também terá álcool gel disponível para os expositores e também para você que queira fazer as suas compras na Feira Hippie aqui em Campinas. Já na barraca de alimentação, os produtos poderão ser consumidos no local, mas com distanciamento social. Falando um pouquinho sobre saúde agora, na região metropolitana de Campinas, na cidade vizinha aqui de Hortolândia, tem uma campanha importante e testes gratuitos. Isso, até porque o Dezembro Vermelho começou nesta segunda-feira. Ontem foi o Dia Mundial de Combate e Prevenção à AIDS. Então, nós temos aí atividades em Hortolândia durante 2 semanas. Nas próximas 2 semanas, então, a cidade faz aí a campanha Fique Sabendo, com testes rápidos e gratuitos para a detecção do HIV e também ainda, olha, sífilis, hepatite B e C, que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Para saber horário e quais são os dias desses testes, acesse o site da Prefeitura de Hortolândia, que é www.hortolândia.sp.gov.br. Agora, Mirna Abreu, nós estamos em pandemia, distanciamento pessoal, afetando o horário de funcionamento de muitos estabelecimentos. A CNH, carteira de motorista, venceu em 2020. Tem alguma norma agora diferente? Começou a valer ontem, Gabriel. E essa resolução permite que você que tem a CNH vencida no ano de 2020 tenha mais 1 ano para, então, fazer a nossa chamada renovação, regularização dessa CNH. Por exemplo, venceu em janeiro de 2020, até janeiro de 2021, fevereiro. Então, é sempre 1 ano depois. Essa data foi dada justamente porque, no caso, os Detrans voltaram recentemente a trabalhar com agendamento e então tem muita demanda represada e assim as pessoas não estão conseguindo agendar os seus horários. Por isso, essa resolução que vale para todo o país, para que as pessoas tenham mais 1 ano de renovação, de prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Tá certo, Mirna Abreu, notícias da metrópole de forma completa, junto aí com o anúncio da transição governo Jonas Donizete para o governo Dário Saad. Vamos fazer o seguinte, Mirna, você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, pode ser? Pode ser, combinado.